Sejam uma mente aberta, o que eu vou passar para vocês é a realidade, eu tenho segurança no que eu vou falar para vocês, como tudo que eu falo. Eu criei esse slogan porque vocês precisam entender, e o meu primeiro slide que eu vou passar para vocês é para vocês compreenderem o controle, como se fala assim, o controle, os controladores da Terra, os Illuminatis. Existem 3 pilares da dominação. 3 pilares, por isso que o logo, o símbolo, é um triângulo ou uma pirâmide, mas é um triângulo por ter 3 pilares, que são os pilares dessa dominação, desse controle, dessa escravidão, que todo mundo fala, que vocês já sabem, que eu já falei, mas eu quero que vocês entendam. O primeiro pilar foi o Vaticano. Eu explico tudo isso no curso Expansão da Consciência. O segundo pilar foi o pilar financeiro, foi a City of London. Existe um lugar dentro da cidade de Londres, no centro, que é chamada de City of London. Ela é separada. Assim como o Vaticano não pertence à Itália, City of London também não pertence à Inglaterra. É um estado separado. E o terceiro pilar é o Washington, D.C., que também é separado. Ele não faz parte. Apesar de, se vocês colocarem na internet, existe todo um controle falando que não tem nada disso, mas o Washington, D.C. é um estado à parte. Ele tem uma independência à parte. O Vaticano, ele foi sempre responsável pela doutrina espiritual e o lastro ouro. Foi aqui que tudo começou. Conforme houve uma progressão, um progresso foi acontecendo, a invenção do dinheiro, houve uma corrida para o financeiro, então necessitou a existência de um controle financeiro, isso começou pelos casarianos, e tem toda uma história, que focou a sua base na City of London. City of London é o centro financeiro do mundo. E lá se concentram também as Big Pharma. De lá, eles precisavam expandir. Então, encontrou-se um outro lugar, onde era um mercado pujante, onde existia muito poder de desenvolvimento. Então, eles financiaram para que aquilo crescesse, que foi o Washington, foi os Estados Unidos, e eles se basearam no Washington, D.C. E então, os Estados Unidos, através do Washington, D.C., fazem parte, o que eles contribuem foi o poder militar, a mídia e as Big Techs. Então, é aqui a base dos pilares da dominação, para vocês entenderem a situação e o que é uma Operação Storm. A Operação Storm, ela tem 3 faces, 3 pilares também. A Operação Storm, ela é militar, onde nós temos os militares mundiais, os principais países envolvidos, não é uma coisa americana apenas, ela envolve militares, é a elite militar em prol da humanidade de diversas nações. Nós temos o SSP, Space Secret Programs, que são os programas espaciais secretos, que os maiores países possuem, que é uma coisa à parte também, que não é revelada, que ninguém sabe, mas é muito forte, e possui o apoio da USA Space Force, que foi inaugurada e lançada a 4ª Força Militar das Forças Armadas Americanas. Então, é Marinha, Exército, Aeronáutica e agora a Space Force, que foi em 2018, 2019. Nós temos também na Operação Storm governantes de países estratégicos, onde estão hoje, fazem parte do BRICS, mais a outra parte, porque o BRICS ele é feito pelos 5 países, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Porém, existe um segundo anel, que é o segundo pelotão, que são mais 32 países, que são coligados a esses principais países. Esses são a grande potência por trás da Operação Storm. Existem também os chapéus brancos. Os chapéus brancos são responsáveis pela... eu vou falar bem simples para vocês não se perderem. Os chapéus brancos são pessoas de elite que estão também ajudando em todo esse processo. Muitos são militares, são ex-militares. Nós temos os anciões chineses, são anciões, como fala aqui na China, são muito antigos, estão por trás também disso. Nós temos civis estratégicos, são civis, porém, hoje em locais, em empresas, em posições estratégicas para ajudar a Operação Storm. Nós temos os despertos, aqueles que estão na jornada do despertar da consciência, porque eles auxiliam também muito na sua parte emocional, na sua parte energética, porque sabem o que está acontecendo. E nós temos aqueles civis que são os patriotas, que são aqueles que estão lutando pela sua pátria, e que muitos não sabem que nem fazem parte da Operação Storm, mas fazem parte, sim, da Operação Storm, porque ela é muito complexa e ela tem que ter vários canais. E os patriotas fazem parte, vocês vão ver um pouco mais para frente. Nós temos também a Confederação Intergaláctica, nós sabemos que isso já é sabido notoriamente, já fiz live sobre isso, o planeta Terra ele não está sozinho, não é o único no nosso sistema solar ou no nosso universo com civilização, isso já está mais do que provado. Então nós temos aqui Ashtar Sheran, que é o comandante da Confederação Galáctica, que comanda essa confederação onde nós estamos inseridos, estamos sendo inseridos, mas estão nos ajudando. Nós temos os mestres ascenso, então a parte espiritual também faz parte desse processo
porque nós não somos apenas carne, nós somos alma encarnadas, então existe sim a parte da ajuda para liberar o planeta sobre isso, e nós temos também seres, raças benevolentes que estão aqui para ajudar o planeta Terra a se livrar de uma vez por todas de toda essa dominação, tá? Mas o que eu vou falar aqui, não vou tocar nesse assunto, eu vou falar da realidade humana que nós estamos aqui passando, tá bom? Então, existiu um início prático, a Operação Storm, ela já vem sendo planejada há algum tempo, principalmente após o 11 de setembro, por vários motivos, principalmente pelo o que aconteceu, que não foi realmente um atentado terrorista, isso também já está mais do que comprovado. Então, a partir dali, houve-se a necessidade de realmente, aqueles que buscavam a prosperidade da Terra e a libertação, parte militar foi envolvida nisso, resolveram partir para a libertação da humanidade. O início prático começou em 2011, com a substituição de Vladimir Putin. Ele foi substituído. Então nós temos aqui a imagem de quem ele realmente era, e aqui nós temos a imagem de quem o substituiu. Essa substituição, muitos falam que é um clone, que é um sósia, e tem outras vertentes, porém, não me cabe agora aqui explicar ou debater e sim falar. Houve sim uma troca, a troca é notória, dá para se ver claramente. Na época, em 2011, houve muita especulação, houve muita dúvida, ninguém sabia o que tinha acontecido, os jornais relatam isso, eu tenho jornais aqui, não só brasileiros falando alguma coisa, muito pouca coisa, mas os russos falando muito sobre isso, sobre essa mudança radical que aconteceu, que ninguém entendia nada, e nós vimos que de lá para cá houve sim uma mudança radical no próprio país. Esse foi o início prático, a primeira ação foi tomada. A segunda ação foi a eleição. Não vou falar o nome dele, porque vocês já sabem, e eu vou procurar falar o menos possível, porque a plataforma corta. Mas ele foi escolhido pelos militares, houve um processo, ele não queria no começo, mas eles precisavam colocar um presidente nos Estados Unidos que fosse fora daquele ciclo que já estava pré-estabelecido, que era sempre o mesmo jogo, aquele mesmo joguinho, né? Um contra o outro, porém todo mundo a mesma farinha do mesmo saco e fazendo coisas erradas. Ele foi o escolhido, ele aceitou o desafio depois de um tempo, e aí começou a operação realmente através dele. O segundo foi no Brasil, 2018, a eleição do Jair Messias Bolsonaro. Essa faz parte da Operação Storm, porque o Brasil é parte fundamental nesse processo. Então, houve a quebra do controle que havia nos Estados Unidos e houve também a quebra dos 30 anos que nós passamos sendo um país dominado pela corrupção, pela sujeira, tudo que vocês já sabem, foi muito bem explicado. E logo depois, houve também, em 2020, a eleição do atual presidente dos Estados Unidos, que, na verdade, não é que ele faz parte da Operação Storm, mas sim, a Operação Storm permitiu que houvesse o esquema da votação, que foi um esquema, está tudo documentado, mais do que comprovado, já existem várias partes, estados americanos que já estão no processo de cancelamento, porém, faz parte da Operação Storm a continuidade do governo, porque a Storm precisa a queda dos Estados Unidos. Então, teria que acontecer na mão de um que faz parte do time responsável por grande coisa que a humanidade passa até hoje. Então, sabe-se, ele não tem o poder militar, ele não tem o poder do Pentágono, mas ele preside hoje os Estados Unidos, é o número 1 em reprovação dos americanos e responsável por todas as coisas que estão acontecendo lá. E aqui, para vocês verem, esse do lado esquerdo é realmente Joe Biden. E esse aqui foi o que foi eleito. Então, vocês podem tirar as suas conclusões para saber se é a mesma pessoa ou não. Tá bom? Então, mas vamos seguindo para vocês poderem entender. Eu estou só passando para vocês aonde começou, porque essas são as peças-chave de toda essa operação. Aqui. Quando você vai implodir um prédio, isso é o que eu quero que vocês entendam. Então, quando você lança uma operação dessa, é igual você implodir um prédio. Você começa pela base. Então, o que nós temos hoje, o trabalho que foi feito nesses últimos 4 anos, foi a base, foi a implosão da base que sustenta todo esse controle, toda essa escravidão da humanidade, a base. Então, muitas pessoas, aquelas que não estão antenadas, aquelas que ficam só na mídia tradicional, elas olham o prédio só a parte de cima. E são aquelas que ficam falando, eu não estou vendo nada, nada acontece, imagina, eu não estou vendo nada, vocês estão tudo louco. Só que a base é que está sendo detonada, porque quando o prédio cair, ele vai cair por inteiro. E esse é o grande choque que vai acontecer, porque a queda que nós estamos falando da dominação vai ser o quê? A revelação, primeiro a quebra da base, que eu vou mostrar para vocês. E depois, o resto do edifício vai ser, na verdade, a revelação
para todas as pessoas do que realmente estava acontecendo, do que realmente foi essa dominação, o que foi feito com a humanidade. Por enquanto, só quem estuda, só quem realmente tem acesso às informações, só quem busca por informações consegue entender a. Dá para se ver se você tiver uma base, se você já for um desperto, por exemplo, se você já percebeu e já despertou ou está na sua jornada. Mas aquele que fica ligado na Globo, na mídia, né, olhando o jornal, ele fala que nada está acontecendo. Para ele, nada acontece, porque ele só olha a parte de cima do prédio. Então, agora, eu vou mostrar para vocês o que é a parte de baixo, que é a pior parte, que é que está sendo detonada nesses últimos 4 anos e está em processo final. Por isso, esses 3 próximos meses, eles são importantíssimos. E não tinha como eu não falar para vocês não saberem a verdade. Esse canal eu sempre falo para vocês a verdade. É o que eu busco, é o conhecimento, e agora eu vou mostrar para vocês. Então, nós vamos começar pelos túneis. O mundo inteiro é interligado por túneis, há muitos e muitos anos. Então, não venham aqui falando, mentira, não sei. Então, vamos começar lá atrás. Acabaram de descobrir novos túneis em Jerusalém, datados de 2.000 anos atrás. Então, contra fatos, não há argumentos. Tá? Túneis em Jerusalém, de 2.000 anos. Encontraram agora também túneis de 12.000 anos atrás, ligando Scotland, Escócia, à Turquia. Túneis ligando Escócia à Turquia, ou seja, passando por baixo do Canal da Mancha. Over 1 million miles of tunnels connected every country and region across Europe. Mais de 1 milhão de milhas, 1 milhão de milhas corresponde a 2,3 milhões de quilômetros de túneis que conectam todos os países e regiões pela Europa, indo da Escócia, Highlands, que é o norte da Escócia, até o Mediterrâneo. Esse túnel foi encontrado, na verdade, o ano passado. Ele é um túnel que vai do Vaticano até Jerusalém. Em linha reta, ele tem aproximadamente 1.500 milhas, ou seja, 2.500, 2.300 quilômetros. Ele sai de Roma, do Vaticano, ele vai até Jerusalém, em linha reta. E o mais incrível é que foram encontrados muito ouro nesses túneis. Porque vocês sabem, o Vaticano é o que coletava todo o ouro na época pós o Império Romano, quando assumiu o poder, que aí é uma outra história, mas quando a Igreja Católica foi criada, o Vaticano foi criado, que foi após o Império Romano, ele dominava tudo. E a Igreja Católica, ela cobrava os impostos, ela cobrava o ouro em troca da proteção, em troca dos perdões. Então, toda a Europa e o norte da África levava ouro, tinha que dar ouro e tinha que pagar ouro. E aí é uma outra história, mas existia muito ouro. Muito ouro foi coletado, foi roubado, foi pego de todos esses países pela igreja. E foi encontrado muito ouro. Aqui, American Media Group. Não sou eu que estou falando. Está aqui uma matéria, 24 de julho de 2022. 1.500 milhas do Vaticano para o Jerusalém. Mais ouro que você possa imaginar no túnel. Vou passar aqui mais para frente. Esses foram encontrados enormes quantidades de ouro em até 13 andares de altura, precisando de 650 aviões para retirarem esse ouro e levarem para o Fort Knox, nos Estados Unidos. Recuperar todo. Então, aqui foi a quebra de um pilar, que foi o Vaticano. Porque o Vaticano, sem todo o dinheiro dele, não tem mais o poder que ele tinha antigamente. Tá? Só que isso é uma matéria. Mais de 650 voos, no total de 60 mil toneladas de ouro foram recuperadas. Tá? Em torno de 1 bilhão e 750 milhões de onças Troy, que é como é a medida do ouro. Fazendo a conta aqui, que foi feita, é o equivalente a 60 trilhões de dólares, é o que tinha de ouro embaixo do Vaticano. E isso é só do Vaticano. Tá? Só do Vaticano. Isso é o que tem embaixo do Palácio de Buckingham, que também foi já confiscado. Se vocês sabem, o Palácio de Buckingham também foi fechado. A família real não está lá, não moram mais lá. E isso aqui foi de lá de dentro, onde eram toneladas e toneladas e carruagens, tudo ouro roubado. Vocês não sabem, os ingleses eram os maiores piratas da história. Por onde passavam, levavam tudo que tinha e saqueavam todos os navios. E todo esse ouro, tanto do Vaticano como da Inglaterra, ainda deixavam o mundo
passando fome, com milhões de pessoas precisando e nada era feito. Eles sentavam em cima disso, tá? Então, uma perna foi que era Buckingham e o Vaticano. Pra vocês terem uma ideia, esse aqui é o sistema de túneis nos Estados Unidos. Esses túneis aqui não são túneis históricos ou túneis como nós vimos da Escócia para a Turquia. Aqui já foram túneis construídos para alimentar uma rede por baixo da terra. Antigamente, havia sim uma rede militar, dos militares vendidos, mas muito particular, onde aqui havia todo o tipo de transação que não poderia ser feito por cima da terra. Nós estamos falando aqui, esse é um mapa só dos Estados Unidos. Vou botar essa imagem aqui, é um pouco mais clara, dump map. Todas essas estão aqui marcando os principais pontos dos Estados Unidos de túneis construídos. Esse é o mapa de túneis na Europa. Então, tudo era interligado e, inclusive, ligando Europa para Estados Unidos, para a África, para a Ásia, para o Oriente Médio, para a África. Mas esses são os túneis. Esse daqui são as entradas principais dos túneis. Então, sim, temos túneis. Uma entrada principal em São Paulo. Temos algumas entradas aqui na América do Sul. A maioria, óbvio, Estados Unidos, África, Europa, Ásia, Austrália, Groenlândia, Japão. Tudo isso interligado por túneis. Esses são alguns túneis. As fotos não são muito boas. E nós temos túneis também. Existem túneis onde passam submarinos e onde passam navio, onde passa navio. Tá? Aqui dá para ver melhor. São túneis gigantescos. Não um túnelzinho. Alguns com grande capacidade de carga de caminhões, porque aqui faz também a parte de mercadoria, a parte de pessoas, a parte de drogas, a parte de armas, a circulação entre eles. Eles encontraram um avançado sistema de transporte, onde os trens que interligam chegam a passar a velocidade Mach 1, que é praticamente a velocidade do som. Então, eles conseguiam, esses trens levavam, né, os poderosos, Inglaterra, Washington DC, em 2, 3 horas. É por aí que eles se locomoviam, é por aí que eles entravam, por aí que eles faziam as reuniões. Em todos esses túneis, eles eram interligados. Existia os de carga, existia são esses trans, que eles chamam, que são os trens com sistema de eletromagnéticos, são já coisas muito mais avançadas do que existe hoje, e que eles conseguiam fazer toda essa logística deles próprios por baixo. Então, são poucos que usam o seu jatinho particular. Não, esses poderosíssimos aqui faziam tudo, até porque eles se escapam da mídia, escapam dos paparazzi, ninguém sabe o que eles estão fazendo. Então, esse era o sistema e foram o primeiro a ser atacado pela Operação Storm. Porque duas coisas são muito importantes aqui. E a primeira dela, que foi o primeiro ataque para acabar com os túneis, é porque, apesar de tudo que eles faziam, existia uma coisa muito mais forte. Então, foi criado o QAnon. Com certeza, vocês já ouviram falar em QAnon ou no Q. Muita gente acha que é conspiração, ou tudo virou teoria da conspiração. A verdade hoje é dita como teoria da conspiração, mas, na verdade, ela é a verdade. Então, o que é esse Q, ou o QAnon? A inteligência militar dos Estados Unidos, foi ela que recrutou o cidadão aqui para remover a cabala negra do governo americano e dar andamento nas estratégias estabelecidas para derrotar a Agenda 2030 e libertar a humanidade do controle e escravidão. Essa aí é uma fonte operacional de inteligência desenvolvida pelos militares americanos que oferece todo o suporte para o presidente dos Estados Unidos, esse, não o que está aí, esse. Além disso, o objetivo da Operação QAnon é fornecer informações verdadeiras para combater a falsa narrativa da mídia tradicional controlada pela Cabala. Então, existem os QAnons, que são os seguidores que interpretam, porque como é uma coisa militar, é uma estratégia militar, não dá para sair falando o que vão fazer. Olha, eu vou fazer isso é guerra. Nós estamos numa guerra. Então, eles passam as informações, essas informações são passadas através de códigos, através de datas, de números. Existem aqueles que estudam e conseguem decifrar, conseguem fazer o match de informações e ajudar as pessoas no entendimento. O Luan é muito bom aqui no Brasil, gosto bastante dele. É um canal bem interessante de QAnon, tá bom? Então, esse é o QAnon para vocês entenderem. Existe sim, são os militares que estão por trás de tudo isso. Esse é o slogan, where we go one, we go all. Onde vamos vamos todos. Então, esse é o slogan criado pelo QAnon para poder falar, e todos aqui são todos humanos. Onde vai nós temos que ir todos. Então, o início da operação foi os túneis.
porque o início foi para acabar com o que existe de pior. O pior parte de toda essa história da escravidão, do controle, dos impostos, dos bancos, desse sistema da indústria da doença, da alimentação errada, tudo isso que eles criaram, que nós já debatemos, que eu já mostrei para vocês e já expliquei, não é nada. Quer dizer, não é nada, não, vírgula. É muito pouco comparado com o que realmente é feito e nada é falado. Então, a Operação Storm começou. Acaba com os túneis e limpa os túneis, porque é ali onde é cometido os maiores crimes contra a humanidade. Então, a força militar mundial, coordenada pelos principais países, com os principais exércitos, com a elite da elite, começou há alguns anos a fazer toda a limpeza dos túneis, a destruição dos túneis, porque eles são responsáveis pelo pior crime contra a humanidade, que é esse daqui. Esse é o maior crime. Essa foi a primeira coisa determinada que precisaria acabar de uma vez por todas. Tá? Porque os números são alarmantes. Alarmantes. Esse aqui é um número, tá em inglês, porque é uma fonte direta da Organização Mundial, United Nations, Nações Unidas, Escritório das Nações Unidas, de crime organizado, drogas, é que eu não posso falar muitas palavras aqui, tá bom? Então, o tráfico humano gera, por ano, lucro, 150 bilhões de dólares. Leiam aqui, 21 milhões de vítimas, de pessoas, desaparecem. São para fomentar esse negócio. 21 milhões de pessoas desaparecem todos os anos para serem utilizadas. 54% na parte de exploração sexual, 38% em trabalho forçado e 8% que é aqui onde eu vou pegar mais e falar para vocês, porque essa parte que ninguém fala. Outras coisas, incluindo o tráfico dos órgãos, tá? 8%. 8% de 21 milhões, nós estamos falando aqui em praticamente 1 milhão e 700 mil pessoas todos os anos. Desse número, né, para vocês entenderem aqui, dos 21 milhões de pessoas, 71% são mulheres e meninas. 29% são homens e meninos. Então é muito grande esse número. E simplesmente acontece todos os dias. Então aqui nós já sabemos da exploração. Aqui nós já sabemos do trabalho. O problema está aqui. E por onde vocês acham que todas essas 21 mil pessoas, milhões, desculpa, de pessoas, são levadas? Por cima? Só por avião, por caminhão? Como pode? E ninguém viu, porque isso aqui é tudo forçado. Né? Ninguém está indo aqui porque quer ir. Então os túneis são usados por eles, pelos controladores, para isso daqui. Mas mais do que isso, que entra o pior de tudo. Que é coisa que ninguém nunca falou para você, ninguém nunca vai falar, mas eu vou te falar. Eu quero que vocês leiam isso daqui. Isso aqui foi uma entrevista da Megan Fox, uma artista, tá? Uma da celebridade de Hollywood. Essa matéria foi feita dia 27 de abril de 2022. Vamos ver o que ela fala aqui. Megan Fox admite que celebridades de Hollywood bebem, papapá, leiam aqui, em rituais Illuminati. Surgiu um vídeo, existe um vídeo em que ela fala. Então, esse vídeo existe, ela falou. Mas além dela falar, ela deu entrevista. Né? Assim, já tá aqui na cara dura, já fala mesmo. Ela descreve detalhes, o horrível ritual, né, do vermelho, que as celebridades devem passar para se juntar à ordem dos Illuminati. É bem sabido que durante o ritual você é amarrado, leiam aqui, papapá, e torturado por outros membros. Ela também falou na Glamour UK. Glamour UK é uma revista na Inglaterra, sobre o seu relacionamento com o fantoche Illuminati, que ela é casada com Machine Gun Kelly. Ela diz, são apenas gotas, né, de sangue, mas consumimos um do outro de vez em quando, apenas para fins. Na cara dura. Tá? Isso acontece direto. Mas vai muito além disso daqui. Eu tinha colocado umas fotos aqui, e eu vou jurar para vocês que meia hora antes da live eu resolvi tirar essas fotos. Porque essas fotos eram muito chocantes. E eu acho que ia cair a live, eu acho que eu ia machucar muitas pessoas, assim, que não estão, sabe, ia ser uma porrada muito forte. Por esse assunto que eu vou falar agora para vocês, tá? Mas ele existem muitas fotos e é uma coisa absurda, que eu vou falar agora. New York Times saiu um artigo que foi muito controverso, porque nele fala um gosto pelo canibalismo. Publicou um artigo estranho, New York Times, isso é um artigo, isso existe, só vocês buscarem aqui, intitulado Um Gosto pelo Canibalismo.
em sua sessão de Estilo no Sábado, escrito por Alex Beggs. O artigo forneceu uma visão sobre a... Desculpa, vou ter que falar isso aqui para vocês. O artigo forneceu uma visão sobre a crescente relevância do canibalismo na cultura pop. Os caras estão falando que agora comer ser humano virou pop. A cultura pop. Então, quando você acha que eles já chutaram um pau, que eles já fizeram tudo o que tinham que fazer, você dá com isso daqui. E calma que vocês vão ver. Especialmente uma onda de livros recentes de revirar o estômago. Estão lançando livros. Existem hoje culinária. E elogiou a afirmação de um autor que a hora é agora do canibalismo. Tá? Isso aqui é um artigo. Vocês podem buscar. Tá aqui o link. Vocês encontram. Se depois quiserem, eu mando para vocês. E vai além. Vai além. E agora eu vou mostrar para vocês. Se vocês acham que isso daqui é loucura, vocês não viram nada. Então, olha isso daqui. Isso daqui é o site de um restaurante em Los Angeles. Ele chama-se Cannibal Club. O que está escrito, eu traduzi, né, no automático para o português, mas se vocês veem aqui, home, cozinha, events, staffs, né, FAQ, contact, está em inglês ainda. A chamada dele, né? Whenever a tattoo is broken, something good happens, something vitalizing. Quando um tabu, sempre que um tabu é quebrado, coisas boas acontecem, coisas vitalizantes ou revitalizantes. Especializado no preparo de carne humana, o Cannibal Club traz o que há de mais moderno em culinária experimental para os paladares refinados da elite cultural de Los Angeles. Nossos chefes mestres vêm de todo o mundo pela oportunidade de praticar seu ofício sem compromisso e sem limites de convenções. Pode fazer o que quiser. Nossa clientela exclusiva inclui notáveis cineastas, intelectuais e celebridades que abraçaram os ideais iluministas de liberdade de expressão e racionalismo. Nas noites de eventos, artistas de vanguarda, figuras literárias, célebres e músicos inovadores entretêm nossos convidados. No Cannibal Club, celebramos a excelência artística como a expressão natural e inevitável do espírito humano desenfreado. Vocês não estão loucos? Eu não estou louco. Vocês podem entrar cannibalclub.com, tá? Vocês vão ver. Olha, é de chocar. Mas tem mais aqui. Colaborando com cozinheiros visitantes de todo o mundo, a chefe de cozinha Sophie Lafitte atualiza regularmente o nosso cardápio com novos e ousados experimentos culinários. A carne que servimos é selecionada entre jovens e saudáveis. Coerente com a prática do canibalismo, em muitas sociedades primitivas, vemos a antropofagia como uma homenagem aos mortos que renascem nos corpos de seus consumidores. Cada prato, portanto, é um estudo de sabor e elegância. Cara, não dá nem para continuar, mas aqui nós temos penne ao molho de carne, filé mignon, fígado de cogumelo, lasanha de placenta, tortas de carne, tá? Então, é só para você ver o que eles fazem. Então, aqueles 8%, né, que são 1,7 milhões de pessoas, põe aí, né? O que é feito por eles. Eles são tão cara de pau, e eu tenho fotos de jantares, eu tirei as fotos porque eu acho que ia ser too much, tá bom? Então vamos continuar. Porque não para por aí. Quando você acha que foi, não foi. Porque a pior parte, não chega a ser a pior parte, porque todas são ruins, mas essa é uma parte terrível. Porque são feitos com os pequenos. Né? Esse aqui é um site oficial nos Estados Unidos. Eu traduzi em português aqui no automático para vocês poderem ler. Mas ele chama Child Crime Prevention and Safety Center. Olha em amarelo o que está escrito aqui. A cada 40 segundos, uma criança desaparece ou é sequestrada nos Estados Unidos. Aproximadamente 840 mil crianças são dadas como desaparecidas a cada ano. 840 mil crianças só nos Estados Unidos desaparecem todos os anos. Todos os anos. Não é somando os anos. A cada ano. Não dá... Né? Porque quando nós falamos criança aqui, nós temos criança de 2 anos, 3 anos, 5 anos, até 15 anos, 16 anos, 14 anos, 12 anos. Não dá para tocar nesse assunto e não falar de 2 casos, dentre inúmeros casos, que vocês vão acabar. Se já não ouviram falar, provavelmente não, mas se buscarem, vão ouvir. Um chama Jeffrey Epstein. Esse cara aqui, ele era o lobista, o que servia de intermediário de toda a rede dessas 2 palavras que estão aqui em cima, para a live não cair, para todas as celebridades, os governantes, os caras das grandes empresas. O negócio, o buraco, ele tinha uma ilha onde fazia-se tudo isso. E lá existem os logs, porque nessa ilha tinha nessa ilha tinha um aeroporto particular.
né? Porque todos eles iam de aviãozinho, de jatinho, tinham particular. Então tem os logs de todo mundo que ia lá, tem foto. Esse aqui foi um dos maiores casos. Não explodiu porque foi abafado, porque está em sigilo, aquelas coisas que correm sobre o sigilo, mas está correndo. E ele, misteriosamente, foi morto. Não é só aqui que os caras liquidam com o assunto. Quando tem alguém que pode se abrir a boca, o negócio vai ruim. Lá também. Então esse aqui é até um livro, escrito por Thomas Walker, que conta a história, né, de todos eles. Né? Leio aqui, teenage é adolescente. Então, garotas adolescentes. Virgin Islands é onde ele tinha, é a ilha, onde lá ocorria tudo. Existem fotos, existem vídeos, né, que eram filmados, eram postados, tem isso daí. E a morte dele. A outra coisa, então, esse caso aqui, porque agora o que acontece? Ele acabaram com ele, só que ele tinha uma parceira, ele tinha uma companheira que ela também era a que ajudava todo nesse esquema. E ela está presa. E ela está agora negociando, ou negociou, uma delação premiada. Então está correndo sobre o sigilo, então os caras estão querendo pegar ela de qualquer jeito, mas ela está em segurança máxima, protegida, e a qualquer hora e qualquer momento vai ser colocado e vai ser tudo exposto. E a coisa é muito, muito, muito feia. Então, Jeffrey Epstein. A outra coisa é um caso chamado Pizzagate, que envolve essa mulher que queria ser também presidente, que se vocês não sabem, ela só não foi, porque ela estava ganhando, porque houve uma quebra de uns e-mails, na verdade eram acho que 20 mil páginas de e-mails dela, mostrando toda a maracutaia, todas as negociações de financiamento, de campanha, mas dentro desses e-mails descobriram uns e-mails em que envolvia ela e a galera dela em Washington, em celebridades, com um lugar que era chamado Comet Ping Pong. Comet Ping Pong é um restaurante de fachada em Washington, e aqui é onde ela fazia o pedido para as festas, para as reuniões, e foram descobrindo esses e-mails, e traduzindo, e ligando o que ela pedia, como ela pedia, ela mandava e-mail, e aí você gostou, você não gostou, como é que foi? E aí já se desvendou tudo. Então, quando ela falava hot dog, era menino. Quando ela falava pizza, era menina. Quando ela falava cheese, era menina pequenininha. Criança, little. Quando ela falava pasta, ela estava pedindo um menino pequeno. Quando ela falava ice cream, ela estava pedindo um homem, né, um boy. Quando ela falava walnut, ela estava pedindo uma pessoa de cor. Então, os e-mails já foram todos. Isso aqui chama Pizzagate. Isso aqui é outra coisa que já vai estourar a qualquer momento. Muita gente já sabe, já pegaram os e-mails, já fizeram, mas tudo correndo sob sigilo, porque a hora que explodir, cai todo mundo. E é muita coisa. Então, ela, para não ser exposta naquele momento, naquela hora, ela perdeu pro loirão, né, o que assumiu. Porque esse foi o vazamento não só do que falam por aí, que era o rosco dela com a manipulação e o financiamento da campanha, mas porque grande parte dos e-mails, e muitos e-mails, ligavam, era essa trama onde ela fazia toda essa parte com as crianças, tá? Acreditem ou não, chama Pizzagate, tá? Comprovado, tal, só que lógico, tudo sob sigilo, né? A gente conhece como funciona, mas foi uma das causas em que ela acabou saindo pela lateral, porque senão já ia se ferrar ali. Esse é um dos grandes, grandes problemas que se tem hoje. Também, por um outro assunto, que eu vou tocar para vocês. Desculpe foto, tá? Mas é assim que as crianças são tratadas, eu vou até tirar, para não chocar muito. Olhem isso aqui. 2,2 milhões de crianças são vendidas para, né, leiam aqui, todos os anos. Não é para órgão, não é para trabalho escravo, né, de trabalho, é para abuso. 2,2 milhões de crianças são vendidas todos os anos para isso. A destruição do túnel, a Operação Storm, é aqui. Aqui é o foco. Aqui é o pior que existe. Essa foi a maior bandeira que aquele presidente dos Estados Unidos ergueu para combater. Quando você acha que você viu tudo, você não viu nada. Os bebês sendo transportados dentro de carcaças de carne. Esse caminhão ele foi pego pelas autoridades mexicanas, indo do México para os Estados Unidos, onde 20 nenezítios foram encontrados dentro das carcaças de carne. Tá? Então, é isso que a Operação Storm combate há 4 anos e 3 anos, que é para acabar com isso, que nada e ninguém fala de nada. Outra coisa que eu quero colocar para vocês, porque também vocês não sabem, muitos que ficam olhando os jornais que não falam nada certo, isso aqui foi um artigo publicado no dia 8 de abril de 2022. Tá? Uma das razões pela invasão, certa invasão,
Não foi a tomada de poder, porque ali era a maior concentração de duas coisas. Uma, de crianças. 35 mil crianças, leiam, onde elas estavam, foram libertadas. 35 mil. Tá? Esse foi das causas de estarem lá invadindo um lugar que ainda tinha uma resistência nazi, onde ainda existia ali um dos maiores centros disso daqui da Europa, além de muitas outras coisas. Então esse é o principal motivo para que houve aquele combate, que a mídia te fala outra coisa e vocês vão entender o porquê. Calma, porque o negócio só está esquentando, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Por muitos anos, né, por milênios, o homem busca sempre descobrir o que pode rejuvenescer, a fonte da juventude. Então vários experimentos são feitos, muitas coisas, e os caras descobriram algo impressionante, que realmente ajuda, que realmente faz a diferença. E vocês conseguem ver isso. Se vocês pegarem alguns artistas, alguns atores, o tempo não passa. Você fala, o cara é jovem ainda, o cara já tem 50 anos, o cara parece que tem 20. Vocês não veem esses caras doentes, vocês não veem esses caras mal, eles não têm doença, né? Vocês vão ver por quê. É uma coisa que eu não posso falar esse nome, tá? Leiam aqui. Leiam. Eu vou explicar o que é, porque aqui eu vou colocar. É o sérum da imortalidade. Tá, vou ler aqui. É um sérum da imortalidade que é obtido pela glândula adrenal de um pequenino vivo. Pequenino, você sabe o que é, né? Depois que ele passou por uma situação aterrorizante para ter um maior nível de adrenalina, que tem LSD com quantidades que são usadas em rituais nananines, aqui, pelos monarcas, políticos, congressistas, celebridades, CEOs e a elite. Então, eles aterrorizam de uma forma tão grande que o pequenino solta uma descarga de adrenalina muito alta, que eles captam essa adrenalina pela glândula adrenal e produzem essa substância aqui. É uma das drogas mais caras do mundo e uma das mais requisitadas. E um dos grandes laboratórios ficavam no lugar onde teve aquele combate, lá. Então, por isso que tinham 35 mil crianças lá. Tá? Acontece que quando retira essa substância, tá, das crianças, existe um efeito colateral. Eu vou colocar a foto aqui, desculpa, vou ter que mostrar para vocês. Esse é o efeito colateral, que é conhecido como panda eyes, ou olhos de panda. Então, quando é retirado, existe essa situação em que artistas fazem a apologia a isso quando eles pintam os olhos de preto. Quando eles pintam panda eyes, é a apologia ao consumo que eles fazem, tá? Mas, olha que interessante, para aquele que também toma, né, esse produto, ele também tem um efeito similar. Então, vira e mexe, você vê uma celebridade, alguém aí com o olho roxo, inchado, né? Ó aqui, ó quem tá aqui no UOL, ó aqui, que foi, artistas, ó. Olha quantos. Eles têm esse efeito colateral também em quem consome. Aí eles aparecem com uma marca no rosto, como se tivesse tomado um soco. Que ninguém sabe, fala, pô, que estranho, cara. Eu caí, né? Caí. Só que todos são a mesma. Tá? Todos. Isso aqui não tem nem, ó. Não tem nem muito, tá? Eu queria que vocês lessem isso daqui. Na verdade, isso aqui tá falando de 16 de julho, mas não é desse ano, tá? Isso aqui é uma coisa antiga, ele deve ter uns 3, 4 anos. Eu tinha guardado no meu acervo, porque eu tenho um acervo. E eu sabia que um dia eu ia usar isso daqui. Então, isso aqui é um post colocado por esse cidadão, que vocês devem conhecer, né? Onde a localização dele era Little St. James Island. Essa Little St. James Island é a ilha de Jeffrey Epstein. É a ilha dele. Então, ele foi passar o final de semana na ilha dele. E ele fez essa postagem. Olha que interessante o que ele fala. Although many humans find participating. Então, eu vou traduzir para vocês. Né? Apesar de muitos humanos, né, acharem que ao participarem de verdade e observarem, eu vou falar aqui, talvez seriam orgias, né? Ser muito prazeroso, né? Que enche eles, o filme, né? Eu, às vezes, acho, né, desafiante
observar, olhem isso, a remoção leiam essa palavra que eu acabei de explicar para vocês, dos pequenos participantes. Opa, peraí, participantes? Então, se ele está falando de participar e observar, né, orgias, então ele está falando que elas eram feitas com os participantes. Então, os pequenos participantes. E que era desafiador observar a remoção daquilo com os pequenos participantes. Ingerir essa substância, no entanto, é a mais agradável atividade humana que eu já me engajei ou que eu já tive na minha vida. Tá? Isso aqui é um post, na cara dura. Trocou a foto porque a foto que ele tinha colocado aqui, se fosse a foto de verdade, estaria em cana. Né? Mas o texto ele manteve. Olha só. Tá? É isso que é feito com eles. Então aqui, é uma operação militar, foram mais de 32 mil milhas, aqui nós estamos falando em torno de 50 mil quilômetros de túneis destruídos. Tá? Drain the swamp. É a limpeza do esgoto. Porque é considerado um esgoto. Né? E o final do nananá humano. Tá? Então, o que houve foram, nesses últimos 2, 3 anos, muitos terremotos. Não de grandes magnitudes, mas pequenos. Na verdade, um terremoto aqui, um terremoto ali. Existe um mapa onde houveram alguns pequenos terremotos, né? Vibrações no chão nos Estados Unidos. E se você colocar esse mapa em cima daquele mapa de túneis, são exatamente os pontos em que os túneis foram destruídos. Então, alguns túneis foram implodidos, por isso o abalo sísmico da Terra, não porque era uma coisa natural, e sim por uma explosão de túnel. E alguns túneis, principalmente aqueles que estavam embaixo das cidades, às vezes estouraram um túnel, implodiram um túnel, acarretaria prejudicando alguma estrutura da própria cidade, de um prédio, poderia acontecer alguma coisa. Então, houveram as enchentes. Eles enchiam os túneis de água para destruir tudo que tinha dentro. Por isso que nós vimos muitas cidades com muita água. Em Washington, filmaram, a água saía pelo ladrão, saíam pelos bueiros. Então, muitas enchentes foram causadas, porque se vocês não sabem, existe também uma tecnologia chamada HAARP, H-A-A-R-P. Essa é uma tecnologia que eles conseguem manipular o tempo, consegue fazer chover onde não chove, consegue fazer neve, eles mexem no clima, é uma arma. Então, muitos lugares foram, a água foi o tipo de limpeza utilizado, tá? Muito a ver. Então, existem várias fotos de militares, não, logicamente, isso em grupos fechados, você não vai ver isso aqui na mídia aberta, óbvio, nunca vão te mostrar uma foto assim, né? Mas a parte dos soldados, eles são os verdadeiros heróis, porque ali nos túneis existia também muita sujeira, muitos seres diversos. Né? É muito mais profundo que isso, eu estou colocando para vocês de uma forma que eu quero que vocês entendam que o buraco é muito, 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 muito mais embaixo do que vocês possam imaginar. Tá? Então, hoje a guerra é para ir atrás desses caras aqui que fazem isso. Agora, a caçada é atrás deles para acabar com isso daqui de uma vez por todas. Tá? Essa é a operação, essa é uma parte, esse foi o início, foi por aí que começou, porque isso era a coisa mais importante que tinha que acabar e tinha que ser feito e está acabando, tá? Tem muito, muito mais coisa para falar, mas senão a gente vai ficar a noite inteira aqui. Mas essa é a primeira parte. A segunda parte é essa daqui, é a destruição de laboratórios pelo mundo. Onde se encontravam os maiores na Europa? Exatamente naquele país do combate, é lá mesmo, tá? O maior deles ficava em Mariupol, que era um centro siderúrgico Azovstal, que tinha 11 mil quilômetros quadrados. A siderurgia tinha 11 mil quilômetros. 11 quilômetros quadrados, desculpa. Composta por uma rede de armazéns, trilhos e túneis subterrâneos, onde tropas de lá e equipes estavam se protegendo para evitar bombardeio. Eles usavam as pessoas, eles colocaram lá embaixo. Falou que tinham mais de 8 andares para baixo. E a pergunta é, mas para que numa siderúrgica você precisa ter 8 níveis de túneis lá embaixo, né? Então, por isso que não foi bombardeado, porque precisaria tirar, porque eles levaram as mulheres e as crianças como escudo para que não fosse bombardeado. Então, por isso que ter que fazer todo um trabalho. Isso aqui é uma matéria super legal, é bem completa, foi publicada dia 22 de abril de 2022. Essa é uma outra matéria publicada, que está em português, porque eu coloco para vocês poderem ler, mas essa foi em outro, num jornal espanhol, 25 de março. Leiam, laboratórios financiados aonde estavam adulterando, tá? Várias notícias. Logicamente, não naquilo que você está acostumado a ligar, né?
assistir aqui, nesses jornais, nessa mídia, mas vocês vão entender. Por quê? Tá, então lá, aquele lugar, coitados, estava sendo feita uma limpeza, porque ali era a concentração braba desse negócio. Agora eu vou dar uma outra notícia para vocês, que vocês não sabem. Estava ali nessa matéria, Nicarágua autoriza a entrada de tropas russas em seu território. Você não sabia, eu tenho certeza, que hoje os militares e o exército russo estão na Nicarágua. Você sabia disso? E por que vocês não sabem? Por que ninguém fala? Por que não estão abrindo aquele escarcéu? Porque a Nicarágua abriu as portas, autorizou a entrada, porque na Nicarágua os Estados Unidos possuíam os maiores laboratórios dessas coisas, armas, testes, e obrigou a Nicarágua a aceitar, ficar quietinha, em contrapartida, ajudava no financiamento, ajudava na proteção, e não fala nada. Só que agora a Nicarágua, vendo que ela estava sendo, ela era usada, ela abriu as portas para a tropa russa entrar e fazer a limpeza, com a desculpa, olha aqui, vai ficar lá. O regime autorizou a entrada do pessoal, navios, olha só, não é só da tropa, foi navio, aeronave, que vão ficar lá do dia 1º de julho até o dia 31 de dezembro de 2022, junto com as tropas, ajuda humanitária, como atividades ilícitas no Mar do Caribe, Oceano Pacífico. Os caras vão lá para limpar, para acabar. E por que ninguém está falando nada? Porque como é que os Estados Unidos vai fazer o quê? Vai atacar? Vai acusar se a Nicarágua abriu as portas? Falou, não, pode entrar, não tem problema nenhum. E vai falar que, olha, não, nós temos que ir lá guerrear, vamos ter que ir lá lutar com os russos, porque eles estão destruindo nossos laboratórios. Eles não podem afirmar que existem os seus laboratórios de armas biológicas. Então eles têm que aturar isso quietinho, e os russos estão lá fazendo a rapa e a limpa. Eu tenho certeza que você não sabia disso. Mas isso está acontecendo. São coisas que deveríamos nós estarmos vendo no nosso noticiário, e não esse lixo e essas mentiras que eles colocam aí, para enganar os trouxas. Então, essa parte é a operação militar da Operação Storm. Só que a Operação Storm ela vai muito além disso. Porque precisa quebrar agora a parte financeira, a parte que financia tudo isso. Quem é que financiava? Quem financia? Então, também tem essa parte. E a derrocata, né? Primeiro é o petrodólar. Então, para vocês que não sabem, primeiro, o Federal Reserve não é o que produz o dinheiro nos Estados Unidos, não é o Banco Central Americano. Ele produz o dinheiro lá e é dos Illuminati. Não é uma empresa, tá? Eles fabricavam dinheiro, tinha lastro ouro, depois tiraram do lastro ouro, começaram a fazer muito dinheiro, passava a ter um lastro, eles hipotecaram o território americano. Então, a garantia para produzir aquele dinheiro, para fabricar aquele papel, que muitos de vocês devem pensar, por que o cara fabrica papel? Como é que faz o dinheiro, né? Fabrica. Tem que ter um lastro. Antigamente era um lastro ouro. Aí tem toda uma história, né? Vem lá da Babilônia, né? Mas tudo bem. No meu curso eu explico, mas agora não dá para explicar. Depois, eles tinham que fazer mais dinheiro, porque o dinheiro sustentava o que vocês vão entender agora, as duas grandes empresas mundiais, mas vamos chegar lá. Hipotecaram todo o território. Então, o americano, ele não, aquela casa, aquela fazenda, aquilo lá, daquelas letrinhas pequenininhas lá, fala, isso aqui pertence ao governo. Só que você pode usar, porque está hipotecado. Acabou, não dá mais para hipotecar, porque hipotecaram tudo. O que eles fizeram? Eles hipotecaram os americanos. Então, o americano, a certidão de nascimento do americano era hipotecada, porque o americano ele tem um valor, porque ele trabalha, ele paga imposto, ele consome. Então, eles fizeram uma média e falaram, cada americano vale X. Ele rende X em consumo e imposto. Hipotecaram todos os americanos. Aí não dava mais, eles precisavam de muito mais. Para controlar o mundo, eles precisavam de muito mais dinheiro. Então, eles fizeram uma negociação. Em 1971, o presidente Nixon tirou essa necessidade do lastro ouro, que já não vinha sendo há muito tempo, mas ele não tinha mais o que hipotecar. E eles fizeram uma negociação com o Oriente Médio. Eles foram nos países do petróleo e falaram, olha, o negócio é o seguinte, vocês produzem todo o petróleo, vocês passam a comercializar o petróleo em dólar, então você não pode mais vender na sua moeda, você vende em dólar, todos vocês. Vocês vão ficar trilionários, mas vocês têm que vender em dólar. Em contrapartida, nós damos toda a proteção militar para vocês. Esse foi o acordo, por isso que nasceu o petrodólar, que é o Federal Reserve produzindo dólar, fabricando dólar, literalmente, ancorado no comércio do petróleo do Oriente Médio. Então ele estava lastreado em comércio, que não era dele, que o petróleo não era dele, que não estava nem sendo vendido dele para ele. Era no mundo, qualquer país que fosse comprar petróleo, pagava em dólar. Então você vai ter muito dólar na economia e eles começaram a produzir. Isso aqui acabou. Por quê? Antigamente, Irã, Iraque, Líbia, Síria, quiseram sair fora disso. Queriam vender na sua própria moeda para valorizar a moeda, porque a moeda é a soberania do país. E esses países quiseram sair, os Estados Unidos arrumou encrenca, a desculpinha de terrorista, e abriu guerra contra eles e dizimou, né? O Iraque, Irã, Líbia, Síria. Só que agora, como entrou Rússia, que já falou, não quero mais em dólar, vai ser tudo em rublo. Os Estados Unidos não tem como peitar nem abrir guerra. A China já falou que vai parar tudo com o dólar. O Yuan é o maior, é o dinheiro que eles vão começar a utilizar.
Então, o petrodólar, o dólar vai acabar. Isso aqui vai exterminar. Então, essa é uma porrada que eles vão sentir muito forte. Já está sentindo. Porque vão sentir cada vez mais. Porque as moedas estão mudando. O lastro-ouro, já vou mostrar agora, já faz parte da realidade. Muitos países estão voltando para o lastro-ouro. Não vai mais nem se lastrear em outra coisa, muito menos no dólar. Então, o dólar vai perder a sua força, vai perder. Ele vai dar uma força agora. Essa força que ele tem hoje é maquiada, tá? Na forcinha. Mas daqui a pouco ele vai descer ladeira abaixo, tá bom? Porque ele vai te perder toda a sua força. A outra coisa é o Federal Reserve, que na verdade pertence aos Illuminati, que estavam ali fabricando. Eles produzem o dinheiro, emprestam dinheiro para os Estados Unidos. Eles financiaram. Quando os Estados Unidos passou pela guerra, eles financiaram aquela guerra entre o Norte e o Sul, a guerra civil dos Estados Unidos, que acabou quebrando os Estados Unidos, porque eles financiaram as duas partes, o Norte e o Sul, que eles queriam se separar, eles financiaram as duas partes, os caras entraram em guerra, acabou com os Estados Unidos quebrou, eles foram lá e financiaram. E na negociação, no financiamento, existe toda uma história, eles fundaram o Federal Reserve, que na verdade é um banco. Para não falar um banco, eles colocaram o Federal, porque quando você põe Federal, você acha que é de lá, mas é que nem Federal Express. Não é uma empresa não é o Correio Federal dos Estados Unidos, é uma empresa que colocou Federal. Aqui eles colocaram Federal Reserve, existe toda uma história, e eles fabricam o dinheiro e emprestam dinheiro. Vai acabar também esse sistema deles. As moedas lastro-ouro já são uma realidade, vai voltar tudo para o lastro-ouro, ou seja, o dinheiro, ele tem um lastro. O dinheiro de um país, ele é lastreado pelo ouro, pelos minerais, pelo produto, pelo comércio, que lastreiam a moeda daquele país. Sempre foi assim, e eles deturparam tudo para tomar o poder do mundo. Tá? Moedas lastro-ouro, e vai entrar agora um sistema quântico financeiro chamado Quantum Financial System, que é o que vai interligar tudo economicamente para que possa ser feito tudo correto. Porque todo esse sistema financeiro é governado por eles também. Então, todo esse dinheiro, toda essa sujeirada toda, esse dinheiro sem lastro, toda a maracutaia é passada pelo sistema financeiro de hoje. Pelo SWIFT, pelo FIA, que é o fiduciário, vai acabar com isso. O Pix faz parte desse sistema, tá? Reservas de ouro, só para vocês terem uma ideia, nosso Banco Central reduziu as reservas internacionais e aumentou, olha os dois aqui indo para o Beleleco, e aumentou aonde? Yuan, China e ouro, tá? Brasil, 2021, diminuiu as suas reservas e aumentou, tá? Praticamente 2021 registrou um aumento aumentou muito, tem mais aqui, vamos pegar outra aqui, ó. Reservas em ouro do Banco Central quase dobram em 3 meses. Isso foi ano passado, tá? Aqui, ó. 14 de agosto de 2021. Em 3 meses, somente 3, nós dobramos a nossa reserva de ouro. Rússia já elevou. O rublo, o divisor de água, já lastra o ouro. Aqui, ó. Tá? Então, estou colocando para vocês verem o que já está acontecendo. Até a China, tá? Aumentou a sua economia. Olha essa outra notícia gringa também. Mais de 100 nações têm um acordo global agora sendo implementado, chamado Projeto Sandman, para derrubar e acabar com o domínio do dólar americano e do petrodólar. Tá? 100 nações que estão ligadas ao BRICS. Aqui é a derrocada financeira deles. Eu vou mostrar para vocês entenderem. Quando a gente fala assim, eles são os controladores do mundo. Aí eu sei que tem gente que fala assim, puta, esses caras estão tudo louco. Não é? Teoria da conspiração, imagina. Olha essa matéria aqui. BlackRock perdeu 1,7 trilhão de dólares em 6 meses. Não é que ela vale 1,7 trilhões de dólares. Não é que ela quebrou. Né? Não, ela perdeu 1,7 trilhão de dólares. Pô, mas você já ouviu falar na BlackRock? Quem é a BlackRock? Existem 2 empresas no mundo, uma chamada BlackRock, a outra chamada-se Vanguard. Essas 2 empresas, elas são fundo de investimento dos Illuminati. Dos Rothschild, Rockefeller. É aí que eles controlam o mundo. Essas 2. Então, a BlackRock, ela perdeu 1,7 trilhão em 6 meses. Mas não quebrou. Então, quando você fala, porque a Tesla vale, porque o Facebook vale, isso daí não é nada. Não é nada. Vocês vão entender agora por que não é nada. Quem é a BlackRock e quem é a Vanguard. Então, assim, Vanguard e BlackRock. Então, para começar, só na parte financeira, eles são donos. Morgan Stanley, State Street, Berkshire Hathaway, Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs, Capital Group, Wellington, Northern Trust, 3G Capital. Quer dizer, eles são donos só dos maiores bancos que existem. Tá? Essas são as empresas em que a BlackRock é dona. Ela tem a maior parte das ações dessas empresas. Vamos ver se vocês conhecem alguma aqui. Vocês conhecem Amazon, PayPal, Microsoft, Walmart, o Face, a Ford, a Coca-Cola, Netflix, só todo esse lado, tá? Tesla, Chevron,
que é a maior rede petrolífera. Visa, Uber, Dupont. Vamos aqui agora, aqui, ó. Procter & Gamble, Pfizer, Merck, AstraZeneca, a Moderna, CNN, Fox, Cadence, Marvel, o Walt Disney. É só a BlackRock, tá? Ela é dona de todas as empresas. Owned by BlackRock. Qualcomm, Verizon. Isso aqui são as redes de comunicação, tá? De celular, internet. 3M, a Cisco, Texas, a Boeing. Vocês conhecem a Boeing? É a maior fabricante do mundo, né? De aviões. E assim vai, tá? Assim vai. Calma, calma. Né? Isso aqui é uma parte. Ela e a Vanguard, elas são donas dessas 11 empresas. Procter & Gamble, Coca-Cola, Unilever, PepsiCo, Kellogg's, Mars, General Mills, Mondelez, Johnson & Johnson, Kraft Heinz e Nestlé. Essas empresas, elas são as donas de todas essas marcas, entre marcas e outras empresas. Ou seja, quando você entra num supermercado ou numa farmácia, 90% ou mais de todos os produtos lá dentro que você consome e compra são deles. Todos. Pode escolher um aí. Neutrogena, Orion, né? Todos os chocolates da Nestlé, desodorante, tudo são deles. BlackRock e Vanguard. Só isso. Vocês acham que eles não controlam, que eles não são os donos do mundo. Mas não parou por aí, porque eles também têm as redes de entretenimento, né? Sony, Viacom, Disney, Comcast, Time Warner e News Corp e a 21st Century Fox. Ou seja, National Geographic, FX, Fox, CNN, TNT, HBO, né? Você gosta de um filme? HBO, NBC, né? Vamos aqui, ó, Walt Disney, ESPN, Marvel, Pixar, MTV, Nickelodeon, que é das crianças, e assim vai. Os caras depois eles falam que ele comando controla o mundo, eles controlam toda a mídia, porque essas mídias aqui controlam as outras mídias. Por isso que não sai nada, por isso que você não vê nada, por isso que os filmes, por isso que tudo é manipulado. Eles são os donos, os maiores acionistas. Tá? Agora, tá vindo a contraparte de tudo isso. Então, esse tudo tá indo em queda livre. Você vê que eles perderam 1,7 trilhões. E pelo outro lado, nós temos aqui a contraparte. Rússia e China criando nova moeda reserva global. Porque o dólar vai acabar. Então, tem que ter uma contraparte. Não vai causar Muitas pessoas olham para tudo isso, principalmente os espertos, que conseguem enxergar todo esse jogo. Falar, por que não acaba logo com isso? Por que não acaba com esses caras? Porque a prioridade é a humanidade. A prioridade são as pessoas. E tudo tem que ser muito bem calculado e feito com calma, estrategicamente. Por isso que é feito por militares, os caras que entendem, para não gerar tanto problema. Então, aqui eles já estão criando, porque sabe que o dólar vai acabar. Mas se acabar com o dólar de uma vez, vai sucumbir muitas empresas, muitos empregos, muitas pessoas, muitas economias. Então, tem que fazer com cuidado, tá? BRICS, BRICS, BRICS. Entendam isso. Vocês não sabem, o BRICS formado, né? Você já sabe, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Eles também têm uns anéis, eles têm um segundo pelotão, que são mais 30 e poucos países que fazem negócios que não são o BRICS em si, mas são coligados ali. Agora tem mais membros querendo entrar. Agora é Irã, Argentina, Arábia Saudita, Turquia e Egito. Querem entrar, porque é esse o bloco que está comandando e vai comandar a libertação da humanidade, a soberania dos países, contra essa Agenda 2030, que é socializar, tornar o mundo um único planeta do socialismo. Essa que é 2030. É ninguém ter nada, tudo ser do Estado, você ser dono de nada. É fazer uma grande Venezuela, onde você tem uma diferença, os que mandam estão lá comendo caviar e os que o povo está comendo cachorro e gato. Vocês não sabem, Venezuela não tem mais cachorro e gato, tá bom? Agora, prestem muito bem atenção nessa foto. Prestem atenção. Aqui não foi que chegaram e falaram assim, galera, vamos lá tirar uma foto? Ah, vamos aí, fica aí, qualquer jeito. Não. Não foi assim. Olha quem está no meio. Brasil. Porque vocês podem ver, até as bandeiras atrás já estavam sendo colocadas. Vocês acham que é por acaso? Vocês acham que na vida, por acaso, vamos tirar de qualquer jeito, põe a China de um lado, o cara do outro, põe o Brasil no meio, que é bonitinho, né? Um Jair legal, o Messi, o Bolsonaro legal. O Brasil é a chave disso aqui. É a chave. É a chave. Porque é ele que segura a alimentação do mundo, porque é ele que segura a natureza. Os caras podem esbravejar, falar, encher o nosso saco, desculpa a palavra, mas nós somos o país que mais conserva a natureza. Nós somos o país que mais planta, que mais alimenta, utilizando apenas 12% do nosso solo, entre agricultura e pecuária, hein? Nós temos mais de 70, 80, 70 e poucos por cento na mata nativa, enquanto a Europa já queimou tudo, eles não têm mais nada. O Brasil é a parte principal desse grupo. Por isso, não é à toa que ele está no meio. Entendam isso, nada é por acaso.
E se você falar que em ego, com certeza uma China, uma Rússia, se fosse por ego, estariam aí, né, no meio. Então, prestem bem atenção, porque são nesses detalhes que a gente tem que prestar atenção, a importância das coisas, não é por acaso. Quando você fala, e esse aqui é um assunto que eu vou tocar agora, porque quando você fala em BRICS, quando você fala em China, as pessoas, elas criam um nó na cabeça, né? Ele fala, pô, mas a China, comunista, PCC, nossa, pá. E aí você tem um presidente que faz parte do BRICS, que tá do nosso lado. Como é isso? Eu não tô entendendo nada. E gera uma dúvida, eu sei que gera. Aí se você não vai estudar, se você não vai pesquisar, se você não entende, essa dúvida, você acaba falando, mas esses caras estão tudo louco. Mas não é bem assim, tá? Então eu vou explicar rápido para vocês, mas muito, muito rápido, mas só para você tirar um pouco da sua cabeça daí. Então nós temos um presidente, chama Xi Jinping, de príncipe a plebeu. O pai dele foi um dos fundadores do PCC, do Partido Comunista Chinês. Depois quebrou, ele era um príncipe, né? Então Xi Jinping vivia muito bem, ele era rico, o cara era rico. Deu uma reviravolta lá dentro do partido, passaram a perna, expulsaram o pai dele do partido, prenderam o pai dele do partido e a família foi jogada na rua. Quando o Xi Jinping era criança. Ele foi morar, literalmente, numa caverna. Caverna. Trabalhou de agricultor, ralou, conseguiu estudar, e voltou, cresceu, entrou para o partido, se submeteu, subiu. E, em 2013, ele assumiu a presidência da China e do partido. E prometeu brandir a espada contra a corrupção. Então, ele viu tudo que fizeram com o pai dele, viu tudo que estavam fazendo com o seu povo, subiu, falou, agora vamos, né? Logicamente, não é perfeito, mas foi fazer o que tinha que ser feito. O seu governo julgou e condenou altos funcionários do partido, ocupantes de cargos que jamais haviam enfrentado julgamentos por corrupção. Cara, ele fez uma faxina, foi guerra, foi luta. Ele entrou para fazer. Obviamente, existe ainda muita coisa a ser feita, porque você está falando de um partido, né, que tem 90 milhões de membros, pra vocês terem uma ideia. Então não é tão fácil, a gente sabe que não é fácil, mas imagina enraizado. Então ele joga dos lados, logicamente existe muita coisa ainda a ser feita, não é uma pessoa perfeita como ninguém no mundo é, mas o foco dele é a limpeza, reestruturação desse partido e na melhoria da vida para o seu povo e para o mundo. Tá? Então, é um conflito, lógico, imagina você lidar com um partido gigantesco, com uma estrutura, você sabe que um presidente sozinho tem todos os seus percalços, mas ele está fazendo a parte dele, tá? Como pode ser feita. E uma das partes é fazer o BRICS e tocar o negócio para frente, tá bom? Então, assim, estudem, querem saber mais, coloca a biografia dele, vamos ver o que ele está fazendo, sabe? Eu acho que muita informação, os caras querem tomar tudo, mas não é bem assim. Tem que tomar cuidado com o que os caras falam, a mídia é um terror, eles fazem as pessoas idiotas, você está sendo feito de idiota, eles acham que nós somos todos idiotas, então nós temos que estudar. Existe conhecimento, dá para entrar, dá para saber, é só buscar, tá bom? Sai da frente dessa televisão aí e busca conhecimento que tem. O que nós estamos vendo hoje? Uma Europa indo para baixo, né? Primeira vez na história que o euro vale menos que o dólar, né? Então, assim, derracota. Então, nós estamos vendo aqui a zona do euro. Tá? Isso aqui é a Eurostar. É uma das mais principais aí que faz a parte toda de levantamento, estatísticas. Então, aqui mostra a zona do euro e a inflação. Então, nós estamos falando aqui, tirando esses países, né? Nós estamos falando de uma Espanha com uma Bélgica com 10,5% de inflação. São países europeus que a inflação era 1, 2% ao ano. Né? Nós estamos vendo com 10%, Espanha com 10%, Holanda 9,9%. A Holanda não tinha inflação fazia anos. Então, vocês têm que o negócio lá está feio. Portugal, 9%, Itália, 8,5%, Alemanha, 8,2%. E isso aqui que os números ainda, se pegar mesmo ali, vai dar mais, tá? Então, hoje nós estamos vendo uma Europa em crise completa, porque todo esse sistema está caindo na Europa. Nós temos aí os holandeses na rua, por causa eles estão tentando. A Agenda 2030, eles querem empurrar de qualquer jeito. Eles tentaram empurrar a goela abaixo pela pandemia, eles querem empurrar. Agora não conseguiram, agora eles estão querendo empurrar com a parte, nós vamos aí, o carbono, a agricultura, eles querem que 30% dos agricultores na Holanda parem as suas atividades. Eles querem causar a fome. Por causa que eles causam a fome, existe um jogo do Estado, desse Danone, né, desse grupo aí, é sempre assim, eles criam um problema, deixam esse problema se alastrar, e aí eles vêm com a solução. Eles fizeram isso na pandemia. Criaram, deturparam tudo, lockdown para todo mundo, e depois eles vieram com a solução. E todo mundo saiu solucionado. 2, 3, 4 vezes, daqui a pouco é 5, 6. Agora na Europa, então eles querem reduzir. Então eles estão proibindo. O negócio está feio. E a Holanda é a maior produtora de alimento da Europa. Querem tirar 30%. Os caras parem, não podem mais fabricar, vai faltar comida. Porque aí eles querem vir com a solução. E a solução é você depender do Estado, você depender do governo.
A Itália também, primeiro foi dos taxistas, agora está vindo outro. Então, assim, onde você vê a Inglaterra está em crise, a Alemanha está em crise, a gente tem vários amigos aí na Europa, eu tenho amigos na Holanda, eu tive negócios na Holanda, o negócio está muito, muito, muito difícil, muito difícil. A Europa está quebrando e o povo tem que ir para a rua. Essa aqui é a parte da Storm, que eu falei para vocês, dos patriotas, porque os caras estão defendendo o país, os caras querem acabar com o país. O problema é que lá os governos são socialistas. Não é aquele socialista da América Latina, né? Aquele socialista que vira ditadura. Lá é um socialista em que eles dão um pouco aqui e toma tudo dali. E aqui, eles descem. A polícia holandesa é a mais violenta da Europa. Eles atiram, eles matam, eles dão porrada. Então a Europa está sentindo, e o povo está indo para a rua, está vendo a sua liberdade sendo tolhida, está vendo os absurdos sendo feitos. Eles têm que protestar, eles têm que ir para a rua, eles têm que brigar, eles têm que fazer a parte da Storm, que é essa parte. Na parte que, senão, se ficar tudo ovelhinha quietinho em casa, acabou a vida. Os caras vão tomar tudo que eles têm. A América do Sul, né? Nós sabemos que nossos vizinhos agora foram para o Beleléu, né? Nós estamos vendo aí que os nossos amigos, os vizinhos argentinos, coitados. O Chile, um país que há pouco tempo, né, era um exemplo. É um exemplo. Eu cheguei a ter negócios também, fui para o Chile algumas vezes. O Chile era maravilhoso. O Chile... Acabou o Chile. Né? Vemos a Bolívia, Peru, Venezuela, coitado, né? Eu vejo assim, para vocês, quão ruim deve ser para você largar sua casa, largar tudo que você tem, pegar a sua mochilinha, botar nas costas com o seu filho, a sua esposa, e você sair andando, fugindo do seu país. Quão ruim deve estar? Deve estar muito ruim. Né? Não é pouco ruim para você poder, para uma pessoa, para um ser humano, para um pai de família, uma mãe, né? Fazer isso. Largar tudo, sair andando, né, com risco de ser assalto, de morte, de estupro, de tudo que tem gente, ir para um país, né, atravessar uma fronteira sem eira nem beira, sem nada, deve ser muito ruim. E agora nós temos a Colômbia, né? A Colômbia acabou de decretar, né, a sua derrocata também. Então nós temos aqui, isso aqui que acontece na América Latina. Por isso que o Brasil é a salvação da pátria. É o último bastião conservadorismo na América Latina. E um dos últimos do mundo, porque era uma potência. Tirando China, né? Tirando Estados Unidos não conta, porque está na parte socialista agora, né? É a esquerda. Então, você tirando Rússia, você tirando a China, que quer queira ou quer não, ainda né? Você tem o Brasil. E se tomar aqui, acabou o mundo. Acaba a BRICS, acaba com o negócio. Então, a responsabilidade aqui é da humanidade, é do mundo. Não é só o Brasil, não somos só nós que vamos sofrer. É a América do Sul inteira, é o mundo inteiro. Então, qual que é a sua participação? Né? Como é que é a nossa participação hoje na Storm? Hoje. A primeira dela vai ser o nosso voto. Nós já sabemos, nós vamos para uma eleição. Com certeza, o caminho do Brasil e do mundo está. Por isso nós temos todo mundo olhando para cá, está aqui. Então nós temos que fazer a nossa parte. Essa é a nossa participação. E nós não podemos ficar em cima do muro. A Colômbia ficou em cima, os colombianos ficaram em cima do muro. No dia seguinte, foi eleito um guerrilheiro, um ex-guerrilheiro, que na verdade nunca é ex, né? Mas olha por quê. Olha quantos votos. Ele teve 11 milhões de votos. O seu oponente teve 10 milhões de votos. Mas tiveram 16 milhões de abstenções. Então existem duas faces aqui. Uma face que fala que ali foi manipulado, né? A outra é os caras ficarem em cima do muro. Eu não gosto desse, eu não gosto daquele, então eu não vou votar em nenhum. Só que ele se esquece que o país dele, o país onde ele mora, onde ele tem a família, onde ele tem um sustento, onde ele tem a empresa, um emprego, a casa, o filho, a mãe, vai ser governada por alguém. Não vai ser por cima do muro. Alguém vai governar. Então, o nosso voto é muito importante. Se você não gosta de nenhum, opte pelo menos pior. Mas opte, vote. Olhe, estude e veja quem está de um lado, quais são os prós, quais são os contras, e olhe quem está do outro lado, porque um desses dois vai ser o presidente do país que você mora. Se você não gosta de nenhum dos dois, escolha pelo menos o menos pior para você, mas não fique em cima do muro, para você não acordar no outro dia e tomar uma surpresa dessa daqui e viver dessa forma. Eu recomendo vocês assistirem no YouTube, tá? Um documentário da Veja, chamado Pobre Venezuela. A própria Veja, para vocês terem uma ideia, para ver, né? A vida no país onde 94,5% da população está na pobreza. E quando nós falamos na pobreza, vivendo com menos de $3 por dia. Tá? Vocês estão olhando uma geladeira cheia aqui, mas não pensa que é dela, tá? Isso aqui é para um batalhão de gente que tem dentro. Tá bom? Venezuela, o país com maior reserva de petróleo do mundo. Bate qualquer país do Oriente Médio. Não tem Arábia Saudita, não tem Irã, não tem Iraque, não tem nenhum deles que tem o que eles têm. E mesmo assim,
Ele está afundado em 90 e quase 95% da sua população na pobreza. Tá? Não podemos deixar jamais que isso aconteça. Agora, a sua participação também tem um outro lado, que às vezes você não se liga, e muita gente está se ligando agora, que é o que eu vou colocar, que chama-se o poder do consumo. Todas as empresas, em qualquer ramo, em qualquer segmento, elas vivem do consumo. Se não tiver consumo, ela morre. Então, você tem o poder do voto e você tem o poder do consumo, você tem o poder da sua compra, da escolha de onde você vai comprar, o que você vai comprar e de quem você vai comprar. E isso é muito relevante. Então, agora nós temos que... Qual lado que você vai estar? Você tem que escolher um lado, não dá para ficar em cima do muro. Então, se você quiser um lado que realmente esteja do lado do país, nós temos alguns lugares aqui em que hoje, né, estão sofrendo por terem escolhido um lado que não é o da população brasileira. Nós temos aqui uma rede que perdeu as suas ações e viraram farinha. Nós temos uma outra aqui, que essa aqui é recente, tá? Mas porque está a favor, né, de não auditar, de não fazer nada disso, tá tudo ótimo, não, tem que ser assim mesmo, assinou carta que não devia, tá começando a sofrer muito. Esses três aqui também estão sofrendo, né? Porque sempre trataram o público, querem tirar o Pix, porque perderam mais de 30 bilhões de reais naquelas tarifas, aqueles absurdos cobrados, que hoje o Pix é de graça, tá todo mundo, né? Eles querem de volta, então se reúnem, né, com o ex-presidiário, fazem parte do lobby, estão financiando a campanha, então, dinheiro, aí a minha parte, o meu dinheiro, do meu suor, do meu trabalho, do meu curso, das minhas aulas, do que eu faço, eu não coloco em lugar que vai financiar aquilo que não é o bom e o bem para a nação ou para o meu mundo, para o meu país. Eles não veem a cor do meu dinheiro e as pessoas têm que fazer isso. Se você é do outro partido, você pode fazer com eles, não tem problema nenhum. Mas saibam que aqui o seu dinheiro está ajudando o outro lado, tá bom? Então, o que nós temos que ter é os valores da nossa pátria. É a nossa família, é a escola, é a nossa bandeira, é o nosso hino, é a nossa liberdade de expressão, é a nossa liberdade de poder ir e vir, é ter negócio, é ter o seu dinheiro resguardado, é ter a nossa moeda valorizada. Nós acabamos de ter essa semana a visita do presidente do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Disse que o Brasil é um dos melhores lugares, é o que mais cresce hoje, é a maior promessa, é a maior entrada de investimento e é a moeda ainda subvalorizada. Subvalorizada. Por quê? Porque nós ainda exportamos em dólar. Vocês imaginem se nós estivéssemos exportando em real. O quanto o nosso valor, o dinheiro não seria muito mais valorizado hoje de todas as nossas exportações, e nós colocamos aí o agronegócio, né, a pecuária, fora todo o resto que nós exportamos. Fala assim, não, porque eu tive uma exportadora, eu tinha que exportar em dólar. E quando você exporta em dólar e vive em real, é complicado. Você tem que, né, você tem o jogo, quanto que eu vou colocar em dólar, mas qual vai ser a cotação? Se você errar na cotação, você vai se dar mal. Eu não quero vender em dólar. Eu não queria vender em dólar, eu queria vender em real. Se meu produto custa 20 reais, eu quero vender ele por 20 reais. Eu quero que o cara que esteja levando o meu produto para o seu país me pague 20 reais. Isso está mudando, isso vai mudar. Então, a soberania dos países é a coisa melhor. Isso nós temos que lutar pela nossa. Então, essa é a nossa parte, é a nossa pátria. Se não defendermos o nosso país, nós vamos nos tornar um país igual aos nossos vizinhos. É só olhar para o lado, não precisa ir muito. E aquele que não quer, e aquele que acha que aquilo é legal pra caramba, pega o avião e vai para lá, tá bom? 7 de setembro, nós temos que mostrar o lado que nós estamos. Nós temos que mostrar e dar continuidade à limpeza que está sendo feita nos últimos 4 anos. Né? Temos que acabar com isso daí, acabar de vez com esse negócio. Né? Não vai ser também tão fácil, mas nós temos que, sim, ter os valores e vencer isso daí. Tá bom? Então, assim, muito importante essa informação. Com certeza, ninguém ouviu falar. Como eu falei para vocês, isso tudo é fruto de estudo. Nós precisamos estudar, nós precisamos conscientizar. E isso que eu falei para vocês, a Operação Storm é um pedacinho de um monte de coisa que esconderam da humanidade desde a existência, de todos os lados, de tudo. E é o que eu me dediquei nos últimos 15 anos. Então, isso aqui é uma página desse tamanho. Então, existe Jornada Despertar da Consciência, que eu falo para os meus alunos, falo sempre nas minhas lives, que é um processo onde você tem que entender. Despertar da consciência nada mais é do que você acordar para tudo isso e muito, mas muito mais do que eu mostrei aqui para vocês. Isso aí é um pedacinho. Você tem as informações, que é um grande quebra-cabeça. Eu passei agora algumas peças do quebra-cabeça e algumas resolvidas aqui para você. Mas, geralmente, quando você pega essas informações, elas estão por aí. A expansão da consciência é você montar as peças e entender. Por isso que os despertos conseguem visualizar muito melhor exatamente o que está acontecendo. Não vai ser levado por aí, para depois ascensionar, para depois você poder tomar suas decisões. Esse processo de montar as peças é o mais demorado, é o mais complicado, porque as informações elas são, né, muito aleatórias. Demora-se anos para você conseguir montar, e livros, investimento e curso. Eu montei um curso direto, então eu peguei meus 15 anos de experiência e montei um curso onde eu explico tudo isso daqui.
como começou o universo, a origem da matéria do espírito, processo da expansão, plano divino. Então, desde lá de trás, porque tudo que você aprendeu, tudo que você sabe, na verdade, foi manipulado e foi mentido para você. Essa que é a grande verdade. O que é Nibiru? Quem foram realmente os Anunnakis? Quem foi Adão e Eva? Aqui eu não falo só parte espiritual, nós temos aqui os 3 domínios, os pilares que eu expliquei agora, bem rápido, mas o que foi o cristianismo, o que foi o Império Romano, como nasceram os casarianos, que aí é a parte financeira, para dar em tudo isso, da onde eles vieram, como eles comandaram tudo isso, como chegaram nesse poder, BlackRock e Vanguard, como chegou aí? Está aqui. A transição planetária, que é o que nós estamos passando. Ontem nós entramos num portal que a planeta Terra está recebendo muito mais energia e vai perdurar até dezembro. Essa é a reta final da transição planetária. Se você quiser entender, isso é físico, isso é astronômico, não tem nada de espiritual, não tem nada de... É dados, você vai entender o evento, como vai ser a Terra na 5ª dimensão, curso completo. Tá? São 7 módulos, 100% online, acesso ilimitado, você assiste quando quiser, onde quiser, quantas vezes você quiser, você tem o acesso, tudo em PDF você vai ter também, e 7 dias você compra, assiste, independente se assistir um módulo, 2, ou assistir o curso inteiro, se até 7 dias, você achou que não gostou, não era isso que você queria, não ajudou você, você clica no botão, você tem seu dinheiro 100% de volta e tá tudo bem. Espero ter ajudado, espero que vocês tenham compreendido o que é a Operação Storm. Aqui não é a Operação Storm, não é assim, é a direita contra a esquerda, é o branco contra o preto, não, aqui é o bem contra o mal. Vocês acabaram de ver o que acontece, o que é um e o que é o outro. É o socialismo, que quer te derrubar, que quer que você seja dependente do Estado, ou a prosperidade, que quer que você prospere. Essa é a guerra, essa é a luta. Ponto. Você escolhe o seu lado e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Cada um escolhe o seu lado, cada um decide o que quer para si, aonde quer viver, como quer viver e o que quer para sua família e para os seus filhos. Tá tudo certo, tá bom? Então, muito obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.